caminhos que trilhei, os meus pés feridos, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados com o peso da cruz, com o peso da cruz, e as lágrimas insistem, em meus olhos vem molhar, em meus olhos vem molhar. Só tu, Jesus, só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar, é quem pode as enxugar. Não retire o teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, sua presença eu terei, sua presença eu terei. Não retire o teu espírito, não retire o teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, sua presença eu terei, sua presença eu terei. E quando tu voltares, com os anjos subirei, com os anjos subirei, muito além das estrelas, eu então descansarei. Não retire o teu espírito do meu pobre coração, do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, se eu perder tudo na vida, sua presença eu terei, sua presença eu terei. E quando tu voltares, e quando tu voltares, com os anjos subirei, com os anjos subirei, muito além das estrelas, muito além das estrelas, eu então descansarei. Glória a Deus. Só as irmãs e os irmãos glorifiquem a Deus. Não retire o teu espírito, não retire o teu espírito. Oh, aleluias. Graças te dou, Senhor. Que alegria estar na tua presença. Que alegria, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Isso, abra o seu coração. Glória a Deus. Abra o seu coração. Aleluias. Abra o seu coração. Não retire o teu espírito. Não ande tão ansiosa Continue, assim, irmã. Deus está cuidando de você. Não retire. Deus cuida de você. Aleluia. Tira essa ansiedade Glória do seu a Deus, coração. aleluias. Ele cuida de você. Oh, bendito seja
seja o teu Oh, nome, Jesus, Senhor. cuida dela, Senhor. Cuida dela, Senhor. Só a sua presença. Cuida, Senhor. Cuida, Senhor. Cuida dela. Agora só os irmãos e Cuida as irmãs dela. glorifiquem a Deus. Não retire o teu espírito. Cuida dela, Jesus. Cuida dela, Jesus. Pobre coração. Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando de você. Tudo na vida. Ele cuida, Ele cuida. Sua presença eu terei. Meu Pai, aleluia. Não retire o teu espírito. Cuida dela, Jesus. Do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida. Tem problema chorar não, pode chorar, irmão. Tua presença. Abre esse coração aqui dentro da igreja. Se derrame mesmo. Toda a igreja. Se derrame não retire mesmo. o teu espírito. O momento é seu. Não retire o teu espírito. Isso é cura interior. Aleluia. Você veio tão ansiosa para a Se eu igreja. perder tudo na vida. Você veio tão ansiosa. Tudo na vida. A sua presença eu terei. Sua presença eu terei. Não retires, não retires. Não retire o teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, Fica ansiosa, não. Você veio sua ansiosa. presença Mas Jesus eu cuida de você. terei. E quando tu voltares, e quando tu voltares, com os anjos eu vou subir, com os anjos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Eu então descansarei. Não retire o teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, se eu perder tudo na vida, sua presença eu terei. Oh, aleluias! Graças te damos, Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluias. Obrigado, Jesus, pela tua presença nesse lugar. Obrigado, obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua presença, pela tua operação, Senhor. Muito obrigado. Oh, Deus, você veio tão ansiosa, né, irmã? Tão preocupada. E você chegou aqui e descobriu, Jesus está cuidando de você. Ele cuida, não precisa ficar tão ansiosa assim. Jesus cuida de você, cuida da sua casa, cuida da sua família. Tenha um tiquinho de paz, porque Deus está cuidando de você.
Uma boa noite no nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 4, Daniel 12 e 1 Coríntios, capítulo de número 2. Provérbios 4, Daniel 12 e 1 Coríntios, capítulo de número 2. Estamos vivendo em um tempo que perder um culto, irmãos, é um grande prejuízo. Quando nós perdemos um culto, nós perdemos uma grande oportunidade. Jovens cantaram aqui agora há pouco. Esta é a nossa última chance. E eu penso que isso não é brincadeira, isso é muito sério. Provavelmente seja essa a última chance de muitas pessoas se endireitarem, se acertarem com Deus. E se passar desapercebido, pode ser que se cumpra aquela escritura: o que é sujo, suje-se mais ainda. O que é justo, faça-se justiça ainda. E aquele que é santo, se santifique mais ainda. Creio que nós estamos chegando nesse momento. Estamos vivendo nesse momento. Antes aqui tem alguns avisos. Josias está pedindo para avisar aos irmãos que foram ou que irão a Guaxupé, para dar os nomes ainda hoje. Sábado que vem, às 2h, vai sair uma van da porta da igreja. Eu estarei indo ali com alguns irmãos para nós inaugurarmos uma igreja, um tabernáculo ali, para atender os irmãos que estão aceitando, estão se entregando a Deus ali, ouvindo a mensagem naquele lugar. E os que foram a Belo Horizonte, vocês procurem também o Josias após o culto. Acredito que ele estará conversando com cada um de vocês. Também gostaria de chamar aqui o irmão Alarcon. Vem cá, irmão Alarcon. Acredito que... Irmão Tito, o senhor já conversou com o irmão Alarcon, já? O irmão Alarcon foi indicado pela administração para estar nos ajudando aqui. O irmão Tito trabalha, é semanal, trabalha fora, e às vezes ele fica um pouco sobrecarregado com alguns afazeres que teria que ser feito aqui durante o dia, um tempo quase que integral, e fica um pouco difícil. Aí ele nos indicou, irmão Alarcon, para estar auxiliando na administração. Eu achei uma excelente ideia. A igreja concorda com a ajuda do irmão Alarcon para nós aqui? Os irmãos que concordam, levante a mão. Ele pediu que nós fizéssemos. Toda a igreja concorda, irmão Alarcon. Então, a partir de hoje, o senhor está nos ajudando nos trabalhos aqui. E agora nós vamos amolar o senhor um tiquinho. Tá bom? Deus abençoe. Então, o irmão Alarcon vai estar nos ajudando na administração. Às vezes o irmão Tito fica um pouco sobrecarregado, não dá para ajustar alguma coisa aqui. E aí algumas melhorias nós vamos estar fazendo. O irmão Alarcon vai estar nos ajudando, nos auxiliando nisso também, né? Todos encontraram Provérbios 4, Daniel 12 e 1 Coríntios 2? Também há um agradecimento aqui. Irmão Bruno, quero agradecer pelo que o Senhor Deus tem feito através do Senhor com as crianças. Pode ter certeza que todas as mães estão gratas, porque tem sido de uma grande ajuda. Deus te abençoe grandemente e te dê graça, te dê sabedoria para continuar cada dia mais. Amém. Deus abençoe o seu coração, irmã. E eu creio que é o nosso trabalho, poder ajudar uns aos outros, poder ajudar as nossas crianças, os nossos jovens. Deus vai nos dando força para isso, né? Então vamos, Provérbios 4, 18. Nós ganharmos tempo aqui, não nos delongarmos muito. Capítulo 4, verso 18 apenas, diz assim: mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito.
Também Daniel, capítulo de número 12, verso 4. Está fácil aí, não está? Já encontrou? Diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Agora, 1 aos Coríntios, capítulo 2. É isso mesmo que eu anunciei? 1 aos Coríntios 2, verso 9 ao 16. Ou primeira, isso. 1 aos Coríntios 2, verso 9. Diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, olhe bem a leitura, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Daí então o hino que nós cantamos: não retire do meu pobre coração o teu Espírito. Verso 12: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Pode se assentar. Mas temos aqui uma coisa indispensável para a vida de cada cristão, que é o Espírito Santo. Na mensagem à Era de Laodiceia, parágrafo 126, olha para você ver a importância de ter o Espírito Santo. O profeta disse: sem o batismo do Espírito Santo, você nunca poderá ter os seus olhos abertos. Há uma verdadeira revelação espiritual da palavra. Um homem sem o Espírito é cego para Deus e sua verdade. E ele disse: quando eu penso nesse colírio abrindo os olhos do povo, eu não posso deixar de recordar quando eu era menino em Kentucky. Meu irmão e eu dormíamos no sótão, em um colchão de palha. As fendas na casa deixavam passar rajadas de vento. Algumas vezes no inverno ficava tão frio que nós acordávamos de manhã, com tanto frio em nossos ossos, e em nosso corpo, e em nossos olhos, que os nossos olhos eles ficavam completamente fechados. Nós chamávamos mamãe e logo ela subia com uma pomada quente, esfregava em nossos olhos, até que a matéria endurecida se dissolvia, e então nós podíamos ver. Vocês sabem que tem havido terríveis rajadas de vento frio soprando na igreja nesta geração? E eu temo que os seus olhos tenham de tal maneira se enregelado, que se fecharam e ela está cega para o Deus
ela está cega para o que Deus tem para ela, a igreja. Ela necessita de um óleo quente do Espírito de Deus para abrir os seus olhos. A menos que ela receba o Espírito de Deus, ela continuará substituindo poder por programa e a palavra por credos. Ela considera números como sucesso, ao invés de olhar para os frutos. Os doutores em teologia têm chegado à porta da fé e impedido a todos de entrarem. Eles não entram nem permitem os outros entrarem. Sua teologia origina-se de um compêndio de psicologia escrito por algum incrédulo. E somente o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos. O profeta irmão Brana nos mostra que apenas o Espírito Santo pode nos ajudar em relação a tudo. Em relação à compreensão da palavra, em relação à maneira de lidar com as lutas, em relação à maneira de como se conduzir como família, como igreja. O profeta nos mostra que somente o Espírito Santo pode nos ajudar. E aí ele disse: quantos aqui honestamente dirão que você sabe que você não tem o Espírito Santo? Olhe para si mesmo no espelho. E quantos sabem que não tem? Simplesmente olha para a sua própria vida, e a maneira que você age, você saberá se você tem ou não o Espírito Santo. Você que não tem o Espírito Santo, e sabe que não tem, você que diria: eu não tenho o Espírito Santo, eu sei que não tenho, você teria a sinceridade de dizer: Senhor, eu não tenho o Espírito Santo. E o profeta disse: Deus honrará a sua sinceridade se você deseja o Espírito Santo. Não quer você, então, ser sincero e dizer: eu desejo o Espírito Santo. Nunca na vida da igreja, irmãos, o Espírito Santo foi tão necessário como nestes dias que estamos vivendo. Vivemos, por um lado, a pior hora que poderia existir para a humanidade. Mas, pelo outro lado, para aqueles que têm o Espírito Santo, vivemos o maior momento mais glorioso para a igreja, a ponto que o profeta disse, e Jesus disse: Abraão desejou viver nos dias que nós estamos vivendo. É um dia tremendo, é um dia magnífico para os que são salvos, porém, é um dia terrível para os que não têm o Espírito Santo. E aí ficamos desesperados, por quê? Porque se torna quase que um absurdo nós estarmos dentro de uma igreja e poder imaginarmos que há pessoas que nem sabem quais são as intenções de Deus para a vida delas. Seria um absurdo pensar que frequentamos uma igreja da mensagem e não sabemos o que realmente é a mensagem. Seria um absurdo dizermos: nós temos a mensagem, mas na hora de mostrar frutos, nosso testemunho dizer: a mensagem não nos tem. Estamos na mensagem, mas a mensagem não está em nós. Porque quando estamos na mensagem e a mensagem está em nós, nossos frutos são diferentes. Nosso comportamento é completamente diferente. O mundo achará loucura o nosso comportamento. E às vezes nós encontramos que o nosso raciocínio espiritual é lento demais.
É como aquele homem que vive vida sedentária. Ele vai perdendo o pique, a circulação vai ficando difícil, ele vai ganhando um pouquinho a mais de peso, e daqui a pouco ele não consegue andar com os outros, ele não consegue correr com os outros, ele vive uma vida sedentária. E nós, como cristãos, corremos o mesmo risco, viver uma vida sedentária espiritualmente. E aí não vamos conseguir caminhar com os outros, andar com os outros, porque teremos ganhado um pouquinho a mais de peso. O que nós descobrimos hoje é uma preguiça mental dentro das igrejas. Eu me lembro que quando eu estudava, eu era preguiçoso para ler. E a professora usava essa expressão: vocês têm preguiça mental. E nós descobrimos, para a nossa decepção, que nós temos preguiça mental, espiritualmente falando. Temos preguiça de ler a Bíblia, porque vai cansar a mente. Temos preguiça de passar ali, chega a 70 mensagens, às vezes sai 25. Nós temos preguiça mental de pegar uma mensagem e ler, para se informar acerca do dia e da hora que nós estamos vivendo. E eu quero saber das coisas por terceiro, por informações. Eu não vou direto na fonte. Alguém tem que pegar na fonte e me dar para beber. Alguém tem que colocar no copo para mim tomar. Alguém tem que canalizar a água para chegar até a minha casa. Eu nunca vou na fonte beber água fresca, água gelada. E aí nós temos que admitir, temos preguiça mental. O maior interessado em ser raptado deveria sermos nós. O maior interessado em ler, em saber o dia, a hora que estamos vivendo, deveríamos sermos nós. A Bíblia diz que a igreja está prestes a dar a luz ao Filho de Deus. A maior interessada em saber o dia, o momento, o mês que vai dar a luz é a grávida. A mulher engravida, ela procura olhar quando foi que ela teve a última menstruação. Ela procura o ciclo da vida. Ela começa a imaginar que dia será que ela vai dar à luz a um filho. Ela fica em suspense, esperando o momento de dar à luz. E às vezes ela fala com o marido assim, provavelmente deve nascer entre terça até sábado. Porque ela é a principal interessada em fazer o pré-natal, em acompanhar, em pesar, em medir o tamanho da criança. Ela está interessada em ter um parto saudável. Ela está interessada se a criança está tendo uma boa gestação. Assim é a igreja, irmãos. O Espírito Santo está sendo gerado dentro de nós. Estamos para dar à luz um dia destes, ao rapto, ao encontro com o Senhor nos ares. Mas deveríamos nos comportar como uma mulher grávida. Deveríamos estar lendo os manuais de instruções sobre o pré-natal. Deveríamos estar fazendo uma consulta com o doutor. Nós somos os principais interessados na nossa saída dessa terra. Agora, se eu que tenho a promessa, se eu que estou grávido do Espírito Santo, não tiver interesse, quem vai ter interesse para mim? Minha mãe, por exemplo, a mãe da minha esposa não poderia fazer o pré-natal no lugar dela. Ela que tem que fazer o pré-natal. É quem engravida que tem que fazer o pré-natal. É quem tem promessa de dar à luz um filho, é que tem que fazer o pré-natal. É a igreja, somos nós, irmãos, que temos que ter interesse em ler a Bíblia, interesse em ler a mensagem, interesse em fazer o nosso pré-natal, para quando chegar o dia do menino nascer, você diz assim, eu sei que ele está pesando tanto, eu sei que ele tem este tamanho, eu sei da medida exata dele. Ela está segura, ela não vai ter um parto depressivo. Ela teve uma gravidez saudável, foi uma gestação saudável, debaixo de uma alimentação balanceada. Por isso que a igreja não pode comer qualquer coisa. Tem que comer alimentação balanceada, para não prejudicar o bebê, para não estorvar a fé pura, simples.
limpa. Mas às vezes temos preguiça mental. Ao invés de nós buscarmos, nós nos acomodamos. E aí eu fui observar a evolução científica. E fui observar a evolução da igreja. Porque Deus não se evolui. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Deus, Ele é toda a perfeição. Então Ele não precisa de se aperfeiçoar. Só que tem uma coisa, a igreja precisa de aperfeiçoamento. Deus não precisa de evoluir, porque Ele é criador de todas as coisas. Não há sábio demais para Deus. Não existe entendido demais para Deus. A Bíblia chega a dizer que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. E a sabedoria do homem é como esterco para Deus, não vale nada. E aí nós vamos chegando à conclusão que há uma evolução científica. Mensagem Contagem Regressiva, o irmão Branham fala assim: e da mesma maneira que a ciência evolui, significa que Deus está soltando algo para a igreja evoluir. A realidade é esta, irmão. Nós não podemos ficar do jeito que nós estamos. Se nós quisermos perder o nosso arrebatamento, é só nós ficarmos sentados aqui dentro da igreja, assim, ó, quietinho, com o braço cruzado. Nós não precisamos fazer mais nada para perdermos o nosso arrebatamento. É igualzinho água parada. Põe esse copo aqui, ó, limpinha a água, tampa ele aqui, ó, para nada contaminar. Deixa ele alguns anos aqui para você ver. Essa água vai se contaminar. Foi colocada limpa no copo, mas não vai permanecer limpa no copo. A mesma coisa somos nós. Fomos colocados limpos aqui nessa igreja, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Deus fez uma obra maravilhosa na nossa vida. Mas você quer ver nós nos perdermos? Cruza os braços e acomoda. Não acompanhe os passos de Deus. Não acompanhe a evolução que Deus solta para a sua igreja. Contagem regressiva, parágrafo 40 ao 53. Irmão Branham disse assim: a ciência, ela tem se evoluído de tal maneira. Ele disse: eu visitei uma feira de descobertas científica mundial. E ele disse: quando eu cheguei ali, eu observei que eles criaram um aparelho de fumar cigarros. Ele disse: era como um homem, e aquele aparelho fumava cigarros. O profeta disse: veja o que é a evolução científica. Aquele aparelho media a quantidade de nicotina e alcatrão do cigarro. E ele disse: aquela máquina tragava o cigarro. E quando ela tragava o cigarro, dentro daquela máquina ficava partículas brancas. E o profeta disse: eu perguntei àquele cientista, o que são aquelas partículas brancas? E ele me respondeu: aquilo é câncer. Câncer em partículas brancas. E ele disse: meu Deus, esta máquina identifica o câncer na nicotina e no alcatrão? O cientista: sim. E o cientista disse: mas observe o que eu vou fazer. O cientista pegou um cigarro, acendeu um cigarro, foi na outra máquina do lado, e o cientista deu um trago no cigarro, e ele soprou a fumaça tragada dentro da máquina, e a máquina liberou a fumaça. Depois que a máquina liberou a fumaça, o cientista disse: procure as partículas brancas. O irmão Branham disse: elas não estão aqui, por quê? Aonde está o câncer? Aonde estão as partículas brancas? O cientista disse assim: está na minha boca, na minha língua, na minha saliva, nos meus pulmões. O profeta disse assim: eles colocaram um pequeno ratinho e deixaram aquele ratinho dentro daquela máquina, e a máquina fumava 7 dias direto, sem parar, e ela soprava sempre o cigarro nas costas do ratinho. E o profeta disse: depois de 7 dias, havia uma crosta viva nas costas daquele ratinho. O profeta disse: parecia que como outro rato em cima daquele rato. Mas o irmão Branham disse: era algo horrível. O profeta disse: fiquei 2 dias sem comer. E ele disse assim: qualquer homem que visse uma coisa daquela, e ele ainda continuasse fumando, o profeta disse, ele estaria fora do seu juízo normal. E o irmão Branham disse assim: ó, a ciência tem se multiplicado.
Só que ele disse, à medida que a ciência tem se multiplicado, como disse Daniel 12, verso 4, Deus também tem feito a igreja multiplicar-se em graça. Da mesma maneira que a ciência criou uma máquina para identificar a quantidade de alcatrão, nicotina, a quantidade de câncer em um cigarro, Deus também criou uma máquina na igreja para identificar por onde o pecado entra, por onde o câncer entra, por onde que os espíritos malignos entram, disse o profeta. O profeta disse, a ciência dá um passo, porque Deus primeiro deu um passo. E o profeta disse, a ciência, ela acompanha os passos de Deus. E na mensagem à era de Laodiceia, o profeta irmã Branham disse assim, tenho admirado muito, que na virada de um século, apenas 100 anos, nós saltamos da era da carroça para a era da espaçonave espacial. Ele disse, em 100 anos, a ciência se multiplicou como nunca houvera se multiplicado em 5.900 anos. Porque a ciência se multiplicou e se multiplicou e se multiplicou. Por que a ciência correu e apressou dentro de 100 anos, tanto como ela apressou? É porque nos últimos 100 anos da existência da Terra, Deus também, irmãos, nunca trabalhou tanto na Terra como hoje. A ciência está correndo, a ciência está multiplicando, mas o que é que isso quer dizer? Deus também está trabalhando. O diabo, por um lado, está trabalhando, por um lado ele mata em Sodoma, por um lado ele coloca homossexualismo em Sodoma, por um lado ele põe um crente fronteiriço, morno, Ló em Sodoma, mas Deus não está com o braço cruzado, quieto. Enquanto o diabo trabalha em Sodoma, era moderna, era científica, Deus também está trabalhando com Abraão, o grupo eleito de Deus. E Jesus disse assim, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então eu entendo que nós temos um Deus que não é vagabundo, não é preguiçoso. Nós temos um Deus que trabalha e zela pela sua igreja. Meu Deus dos céus, e se o nosso Deus trabalha, se o nosso Deus não é vagabundo, isso significa que a igreja de Deus também não é preguiçosa, não é uma igreja vagabunda, é uma igreja que se esforça na oração, esforça na adoração, esforça na santidade. Se estivermos acomodados, há alguma coisa errada. Se estamos satisfeitos, há alguma coisa errada. Não podemos estar satisfeitos, requer algo mais para sermos arrebatados. Só com isso não dá. Precisa de algo mais, uma experiência mais apurada com Deus. E o profeta disse assim, a ciência se multiplicou. E ele disse, em 100 anos, saímos da carroça à espaçonave. Saímos do carro de guia para a era dos astronautas. Eu quero que vocês entendam, que nós entendamos juntos aqui nessa noite, quem que nós somos, irmãos. Não somos pássaros rastejantes, não somos apenas guia. Espiritualmente falando, não somos só um guia de carro de boi. Deus nos tem capacitado para uma era espacial, para sermos um povo que rompe com a pressão atmosférica. O profeta irmã Branham disse assim, veio Lutero, e quando Lutero veio, o profeta disse, ele veio com a sua carroça, bonitinha, sofisticada, bem pintadinha. Quando Lutero veio, ele veio com a justificação. E ele dizia apenas isso, o justo viverá pela fé. Com uma mão ele dizia, o justo viverá pela fé. Com a outra mão, disse o irmão Branham, ele dava alguns tragos em um charuto. Era só uma carruagem. Era só parte da palavra, verdade, verdade, mas não tinha a perfeição da palavra.
Só com o que ele tinha não dava para ser raptado. Ele tinha justificação, era parte da palavra. O profeta disse: Lutero era a carroça, a justificação. E quando aqueles que andavam só a cavalo, só a pé, ouviram a mensagem de Lutero, viram a carruagem bonitinha de Lutero, ouviram aquela doutrina maravilhosa, o justo viverá pela fé, os eleitos que estavam a pé e a cavalo disseram assim: eu quero um carro igual aquele de Lutero, quero andar numa carroça como aquela, quero ter a justificação que Lutero tem, eu quero ter a fé que Lutero tem. Era Deus evoluindo do cavalo, do andar a pé, passou para as carroças. Era Deus levantando o ministério de Lutero, e o profeta chamou de era da carroça. Mensagem contagem regressiva, parágrafo 52 em diante. O profeta disse: aquela era a era da carroça, 57 até o 61. Não era tudo, mas era parte. Está bom, é melhor andar de carroça do que andar a pé. É melhor andar de cavalo do que andar a pé. Estava bom. Mas quando chegou a carroça de Lutero, saíram do cavalo e passaram para a carroça, a carruagem luterana, a justificação pela fé. Mas Lutero tinha muitas mulheres. A visão de Lutero era apenas essa: o justo salvará pela fé. Pode casar, descasar, pode fumar, pode beber. Lutero vivia uma vida bamba. Só tinha uma carruagem, só tinha apenas a justificação pela fé. Só que o irmão Branham disse: quando a ciência modernizou, o profeta irmão Branham disse dessa maneira: então, alguém descobriu, alguém inventou um motor, alguém descobriu a era da faísca, da combustão, da gasolina, da explosão, da bateria. E ele disse assim: então veio Wesley, olhou o modelo da doutrina de Lutero, justificação pela fé. Gostou do modelinho da carruagem, mas que não tinha força motor, não tinha faísca, não tinha fogo, não tinha combustível, não tinha motor ali. Era apenas força animal a justificação. E Wesley disse: eu quero a justificação de Lutero. Eu quero a carruagem de Lutero. Mas eu creio que somente justificado não dá para chegar lá. É preciso algo mais do que ser apenas luterano. É preciso algo mais do que ser apenas igrejeiro. É preciso alguma coisa diferente, um impacto diferente. E Wesley olhou e disse: concordo, eu vou abraçar com Lutero. Eu quero a justificação de Lutero, eu quero a carruagem de Lutero, eu quero a doutrina de Lutero. Só que tem uma coisa: eu vou pôr motor no carro de Lutero, vou tirar o cavalo, a força animal, e eu vou colocar motor. E o profeta disse: então eles criaram os automóveis. E quando eles criaram os automóveis, Deus saiu da era da carroça, Lutero, justificação, e saltou para a era dos automotores, da combustão, da explosão, da gasolina, da faísca. E os eleitos que estavam de carruagem, quando estavam andando de carruagem, devagarzinho na rua, eles viam o carambeque de Lutero passando, de Wesley passando. E Wesley passava e batia na buzina, pam, pam, e eles ficavam para trás. E os eleitos de Lutero começaram a olhar e dizerem: mas nós só temos esse pouquinho de força, nós não conseguimos andar mais rápido, nós não conseguimos caminhar a passos largos, nós não conseguimos ter mais experiência. Além disso, eu quero o carro de Wesley, eu quero a fé de Wesley, eu quero a santidade de Wesley, eu quero o Pentecoste que Wesley tem. Irmão Branham disse: Wesley era um tição tirado do fogo. Eles começaram a olhar, e sabe o que eles faziam? Quando o carambeque de Wesley passava do lado da carruagem, eles saltavam da carruagem para dentro do carambeque. Os eleitos saíram da justificação e entraram na santificação de John Wesley, porque a ciência estava modernizando, estava saindo da carroça para agora a era automotor. E eles achavam que o carambeque era tudo. Eles pegavam o carambeque, saía 60 km por hora, e aquilo era o máximo. Quase não passavam de 30,
40 quilômetros com a carruagem, ou 20. Mas aí eles vinham com a doutrina de Wesley. Justificação era o modelinho do carro de Lutero. Santificação era o motor wesleyano. E eles aceleravam aquele negócio e aquilo ia fazendo barulho, e as rodinhas quase soltando. E eles diziam, mas que fé maravilhosa! Que Deus maravilhoso! Que experiência tremenda nós temos com Deus! E quando eles se jactanciaram e achavam que tinha tudo na vida, aí a ciência modernizou. Quando a ciência modernizou, o profeta disse assim, descobriram carros mais rápidos. Ao invés de 60 quilômetros, agora estávamos alcançando 120 quilômetros. E a 120 quilômetros em vinha, pregando justificação, santificação, e pregando os dons do Espírito Santo, os pentecostais. E vinham com Finney, com Knox, com Calvino, com homens tremendos, com John Smith, fundador da Igreja Batista, que orava a noite inteira, e a mulher o guiava até na mesa, o olho pregado de tanto chorar e de tanto orar, a noite inteira, pelos perdidos da sua cidade. Quando eles viram aquele carro passando rápido, era Finney, era um Knox, e eles atravessavam oceanos para ir ouvi-los pregar, uma noite. Quem não tinha carro ia a pé. Passavam 3 dias andando a pé para ouvir Finney, Knox, Calvino, aqueles homens tremendos pregarem. E de repente, em 1906, o profeta disse, a era modernizou. A ciência avançou um pouco mais. E quando a ciência avançou, Santos Dumont descobriu o avião. E de repente vê-se quem estava andando no Carambeque de Wesley, justificação e santificação, deu uma olhadinha assim, poucos metros de altura, e viu um teco-teco fazendo barulho. Um teco-teco, soltando fumaça, fazendo barulho. Não era muito seguro. Ele colocava só um capacetezinho assim, parecendo de ciclista, com uma fitinha assim, passava atrás da orelha. Não era tão seguro. Não tinha nem cinto de segurança. Era muito perigoso viajar de teco-teco. A fé pentecostal é perigosa. As manifestações pentecostais são perigosas se não estiverem à luz da palavra. Lá veio os teco-teco. 1906, avivamento na Rua Azusa. Seymour levanta, falando em línguas e profetizando, e Deus vindicou. Seymour levanta, orando pelos enfermos, eles eram curados. E como eles eram a mensagem do momento, disse o irmão Branham, os vizinhos lançavam tomate podre em Seymour. Quando faziam as festas das cabanas, os avivamentos das tendas em 1911, eles jogavam pedras, tomates podres, verduras estragadas no santo povo pentecostal de 1911. Era um povo limpo, era um povo santo, estavam voando mais alto do que Lutero, justificação. Estavam voando mais alto do que o Wesley, santificação. Eles agora eram os pentecostais. Eles agora eram aqueles de Joel 2:28. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão. Os velhos terão sonho. E o meu espírito será derramado sobre toda a igreja. Eram eles, cumprindo também a promessa de Joel 2:28. Voando de teco-teco. E quando os luteranos que tinham carruagem olharam e viram um teco-teco, eles ficaram espantados. E quando os wesleyanos que tinham apenas um carambeque olharam para cima e viram um teco-teco, eles pararam o seu carrinho e disseram, eu quero uma fé como aquela. Olha como eles são dinâmicos. Eles oram pelos enfermos, os enfermos são curados. Os cegos chegam cegos na igreja e eles não voltam cegos para casa. Eles chegam cancerosos na reunião, mas eles não voltam cancerosos para casa. Eles chegam amargurados na igreja, mas não voltam amargurados para casa. E os wesleyanos e os luteranos olhavam e diziam, ó Deus, envia-nos a fé do teco-teco. De repente a mensagem do teco-teco espalhou por todo o mundo. E os luteranos não queriam ser mais tradicional. E os metodistas wesleyanos não queriam ser mais metodistas tradicionais. Eles diziam, agora eu quero ser pentecostal. Há algo a mais no Pentecoste.
Há algo mais nesse povo. Esse povo ora a noite toda, eles fazem vigília. Nosso pastor nunca fez vigília. Há algo mais, eles oram pelos doentes, os doentes são curados. Na nossa igreja os enfermos não são curados. Há algo mais, esse povo não preocupa com o horário de nada, eles só querem adorar a Deus dioturnamente. Eu quero essa experiência pentecostal. E era só um teco-teco. Ainda não era a era espacial. Mensagem, contagem regressiva. Mas uma coisa é certa, para conduzir o carro de boi, era apenas aprender algumas pequenas coisinhas e ser um guia. Para ser um motorista de carambeque, tinha que tirar a carta, apertava um pouquinho mais. Para pilotar um teco-teco, você tinha que saber dirigir um veículo, mas também tinha que ter um curso para pilotar um teco-teco. Ficou um pouquinho mais difícil. Apertava um pouquinho a porta. E quando o movimento pentecostal começou a denominacionalizar, em 1950, o irmão Branham vai lá na Rua Azusa, no mesmo lugar, e prega o retorno do jubileu. Ele chega lá e diz: ó, meus amigos pentecostais, voltem à Rua Azusa de 1906. Voltem à verdadeira experiência pentecostal. E aí aquele baixinho camponês, intrometido para muitos, entra no meio da festa pentecostal, e eles chamaram logo ele para pregar, e ele dizia assim: vocês não costumavam ser assim antes. E Billy entra ali, irmão Branham, e começa a dizer assim: as suas mulheres não cortavam o cabelo antes. Eu me lembro da experiência da Rua Azusa. E ele entra ali e começa a dizer: vocês não costumavam passar maquilagem no rosto. Dizia o irmão Branham, na mensagem A Seta da Libertação e o Retorno do Jubileu. E o profeta olha e disse: vocês não se vestiam dessa maneira, esse teco-teco está ficando velho. E quando eles viram que o teco-teco não dava para ir longe mais, sabe o que eles fizeram? Lançaram então um jatinho, a reforma pentecostal. E veio pregadores pentecostais tremendo, reformando o pentecostalismo. E aí eles pensaram assim: agora estamos acima de tudo e de todos. Somos os reformadores. Metodista reformada, presbiteriana reformada. Aí começaram luteranos reformados, batista em chama reformada. Porque era a reforma pentecostal. E quando eles pensaram: não seremos mais superados por ninguém. Quando eles pensaram assim, em 1960, 1963, somos a igreja que mais ganhou alma no mundo. E eles começaram a se jactanciar e se acharem que eles eram o máximo. Irmãos, que susto eles tomaram. Eles pensaram que a ciência não ia modernizar mais. Só que, enquanto eles desfrutavam de um jatinho, que para decolar, sai de uma pista de um aeroporto, aonde há carros, aonde há meninos, aonde há muita gente, aonde há muitos trabalhadores, em uma base escondida, secreta, Deus estava fazendo o seu projeto da espaçonave espacial. Quando eles pensavam: somos donos do mundo, secretamente, havia um arquiteto chamado William Branham, que estava fazendo um projeto, não de um teco-teco, não de uma carroça, não de um carambeque, mas ele olhou justificação de Lutero, carruagem, e pegou aquele cabo. Ele olhou para santificação de Wesley, o carambeque, e tomou aquele cabo. E ele foi e pegou o cabo agora dos pentecostais, do teco-teco e do jatinho, e conectou aqueles cabos. E ele começou a executar um plano de uma espaçonave. Teco-teco vai baixinho, jatinho rompe as alturas, porém precisava-se de uma espaçonave para romper com a pressão atmosférica. Os pentecostais não conseguiram sair da pressão mundana. As denominações não conseguiram sair das pressões pentecostais, das pressões denominacionais. Eles se prenderam, se venderam, ficaram atados no chão, limitados.
Mas quando eles pensavam que estavam com tudo e eram a maior e melhor igreja do mundo, irmãos, um jato vai em uma velocidade muito forte. Quando passou perto do Palácio Central em Brasília, até as vidraças do Planalto estourou. Pentecostal faz muito barulho. Pentecostal quebra vidraça. Pentecostal faz muito movimento. Eles achavam que isso era o máximo. Só que de repente, irmãos, começa a se ouvir um rugido diferente. O jatinho precisa de espaço para levantar voo, mas a espaçonave não. Podem tirar o seu espaço, podem te tirar da mídia, podem te excluir da sociedade, podem te confinar em um cantinho, mas a espaçonave, ela sobe para cima. Ela não precisa de espaço, ela não precisa de distância, ela não precisa de impulso. E aí o profeta irmão Brana disse na mensagem Contagem Regressiva: permita-me chamar a vocês de astronautas de Deus. E aí o profeta irmão Brana vem e disse com essas palavras: quem estava na carroça saltou para o Carambeque. Quem estava no Carambeque, eleitos no Carambeque, saltou para o Teco-Teco. Quem estava insatisfeito com o esfriamento pentecostal, saltou para a reforma pentecostal. Mas quando veio a mensagem de Malaquias 4, a espaçonave, quando veio a mensagem de Apocalipse 10:7, a mensagem que revelaria todo o segredo de Deus, os pentecostais começaram a olhar e dizer: eu nunca ouvi uma mensagem como essa. Nossos doutores em divindade não pregam assim, nossos teólogos não ensinam assim. De onde provém tal sabedoria? Eles não sabiam que aquilo era uma espaçonave. E agora não poderia entrar na espaçonave qualquer um. Não é qualquer piloto de jatinho que vai viajar em uma espaçonave. Tinha que ser capacitado, tinha que ser treinado, tinha que ter uma roupa especial. O astronauta, ele tem uma bola redonda assim na cabeça, um capacete que a primeira coisa que faz, desliga ele do mundo. Eu vou ter que te chamar de astronauta se você não achar ruim, porque a mensagem vem para quê? Para te desligar do mundo, para te desligar do futebol mundano, para te desligar das novelas obscenas. Essa mensagem vem para quê? Para te desligar do modismo, para te desligar da incredulidade. E quando o astronauta se posiciona, ele fez o seu intensivão, ele se confinou 10 anos para poder viajar até a Lua, romper a pressão atmosférica. Eles vêm e colocam um capacete nele. Ele: espera aí, mas e como é que eu vou ouvir o meu pai? Jesus não ouviu o seu pai. Ele disse: meu pai e minha mãe são os que fazem a vontade de Deus. Como que eu vou ouvir o meu vizinho? Meu filho, você quer ser astronauta? Você quer sair de órbita? Você quer sair da Terra? Você quer romper pressão atmosférica? Então não fica sem roupa de astronauta. Colocava nele um capacete, colocava nele uma roupa espacial, ficava parecendo um ET. Para o mundo é ET, sim, senhores, mas é essa roupagem que vai nos fazer navegar na galáxia do poder de Deus. Colocava um capacete, colocava uma roupa espacial, colocava um sapato especial, e ele não ouvia mais nada. Falaram mal de você, disseram que você não presta. A torre de contato, ela se encarrega de não me enviar preocupações desnecessárias. Você não sabe que quando eu coloco essa roupa especial, e eu coloco este capacete especial, para entrar na espaçonave, eu só estou conectado ao comandante da nave. E eu só sigo instruções do comandante da nave. Quando alguém fala mal de mim, ele sabe que eu estou dentro de uma espaçonave e não posso me desconcentrar. Quando alguém me difama,
Ele sabe que eu estou em uma operação de risco e eu não posso perder o meu foco. Disseram para o comandante: ele não presta, ele não estava capacitado para estar ali, diga a ele que ele não presta. O comandante pega o rádio e fala assim: Bruno, siga a viagem, você está quase chegando em Marte. Ele é feio. O comandante disse assim: você está lindo com essa roupa. Ele não quer me desvirtuar do meu caminho, ele não vai me desencorajar. Aquele lugar é a prova de ruído, e haverá ruídos de guerra no mundo, e haverá ruídos de perseguições no mundo, mas o astronauta não vê nada disso, porque ele foi treinado para romper a pressão atmosférica. Ele foi treinado, capacitado para vestir uma roupagem especial. Irmão Bruno, isso é bíblico? É. Efésios 6. No demais, astronautas de Deus, fortalecei-vos no seu Senhor e revestir-vos de toda a armadura de Deus. Colocai o capacete do astronauta, que é o capacete da salvação. Cingi o peito com a couraça da justiça. Colocai no braço o escudo da fé. Pegai na mão direita a espada do Espírito. E calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz. Uma roupagem especial. E quando eu coloco aquele capacete, eu não ouço mais ninguém. Quando eu coloco aquela couraça, pode mandar dardos inflamados, não vão me contaminar. Quando eu pego aquela espada, eu viro um guerreiro, eu entro na batalha para vencer. Oh, aleluia! Quando eu calço aqueles sapatos, o comandante pode falar lá dentro da espaçonave: nós vamos nos aterrissar em Marte. Eu digo: não tem problema, eu estou com os pés calçados, com um sapato diferente, e eu vou pisar nessa terra, e não vou ter nenhuma contaminação. E aí o comandante diz assim: cuidado, lá não há pressão atmosférica. Cuidado, lá não há gravidade, lá não tem o que te segura no chão. Ele disse: não se preocupa, comandante, eu fui treinado para ficar nessa espaçonave, e quando eu saio para fora, se o senhor não sabe ainda, há um tubo ligado nas minhas costas, que me manda oxigênio, e que me segura no espaço, e eu tenho na minha mão um controle, eu abro a porta e saio para fora, e não há gravidade, eu começo a flutuar naquele lugar, e eu vou andando, e aquele tubo vai desenrolando, e eu vou viajando pelo espaço, e quando eu estou a uma grande distância, eu aperto o controlinho, e começo a voltar para trás, porque é uma mangueira que me segura. Eu posso navegar pelo espaço de Deus, eu posso navegar em lugares celestiais, sem nenhum risco. E o profeta disse assim: os pentecostais se jactanciaram em um avião, mas de repente o profeta disse assim: não ouviu um barulho de um jato decolando, mas ouviu o barulho de uma espaçonave, e quando a espaçonave vai subir, sai de perto. Sabe por quê? Porque existem 7 grandes turbinas debaixo daquela espaçonave, e aquelas turbinas começam a explodir uma após a outra. Você vai entender tudo. Aquela turbina explode, a primeira turbina que vai jogar a espaçonave para o alto. E havendo aberto o primeiro selo, houve uma voz como de trovão. Mas a espaçonave não saiu do lugar, não é hora. Houve então ao longe mais uma segunda explosão. E havendo aberto o segundo selo, ouve-se uma voz como de trovão. E havendo aberto o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, ouve-se uma voz como voz de trovão. E nada aconteceu. Mas quando explode o 7º trovão, a espaçonave sobe. E o profeta, irmão Brana, disse: esses 7 trovões
são os 7 selos do Apocalipse, que joga essa espaçonave para o céu. Selo não é para prender na terra, selos não é para matar, selos não é para dividir, selos encarnado, vivido, é para jogar a espaçonave para o céu. E aí a Bíblia disse, havendo aberto o 7º selo, houve grande silêncio, houve grande expectativa, ficaram todos atônitos, por quê? Vamos ver se o nosso projeto de 60 anos deu certo, vamos ver se não vai falhar nada, vamos ver se ela vai subir, vamos ver se ela vai decolar. Havendo aberto o 7º selo, houve silêncio, e parece que ela não ia sair do lugar, mas daqui a pouco fizeram assim na alavanquinha, e ela alçou voo. E hoje Paulo diz que estamos assentados em lugares celestiais. Eu tenho recebido os pentecostais aqui, e alguns deles me dizem assim, o que é isso? Que ordem é essa? Que companheirismo é este? Que mover é este? Teve um que me abraçou e me disse assim, teve um que me ligou e disse assim, eu vou pregar a mesma mensagem que o senhor pregou. E ele disse, eu quero ceder e vou pregar a mesma mensagem. Sabe por quê? Porque a mensagem deles anda reto, não decola para cima. Quem vai para cima é só espaçonave. Irmão, nós já paramos de andar reto, para frente, para trás e para os lados. Nós agora estamos indo para cima. Estamos indo para os céus. A evolução da ciência e a evolução de Deus. A ciência modernizou carroça, a ciência modernizou o automóvel, a ciência modernizou o teco-teco, depois avião cargueiro, depois aquele jatinho luxuoso. Mas depois a ciência moderniza e então introduz a era dos astronautas. Isso é à toa? Isso é obra do acaso? Irmão, a era do astronauta só veio hoje porque seria só nos nossos dias que haveriam astronautas para romper a pressão atmosférica da Terra. Como houve, que há exemplo de alguns astronautas na Bíblia. Quem é astronauta? Não é aquele que rompe a pressão atmosférica? Não é esse que é o astronauta? Gênesis 5:24. E andou, e fez um intensivão com Deus, de 365 anos, Enoque, e não se viu mais. Porque quando a sua turbina explodiu, ele desapareceu, rompeu a pressão atmosférica, e está hoje guardado por Deus. Quer exemplo de um outro astronauta? É o irmão Branham que dá na mensagem contagem regressiva. Fez um grande intensivão. Elias, ao longo de toda uma jornada, escondeu em uma caverna, pensou em desistir. Mas quando ele estava lá, querendo abandonar o seu curso, o seu intensivão para astronauta, o anjo veio e disse, calma rapaz, está quase chegando o dia de pegar o diploma, come esse pão, anda mais 40 dias, é só mais 40 dias de curso, é só mais 40 dias de caminhada. Eu digo mesmo para você, irmã, que tanto tem sofrido, você chegou até aqui, aguenta mais um pouquinho, falta pouco. Calma, Elias, é só mais 40 dias. E daqui a pouco a Bíblia disse assim, e Elias atravessou o rio, e assim que ele atravessou o rio, veio o quê? Uma espaçonave de fogo. Leia, 2 Reis 2:17, irmãos. Leia, 1 Reis capítulo 18, está escrito, quando ele atravessou o Jordão, veio o quê? Uma carruagem de fogo, não teve nem definição, só via fogo. E ele entrou naquela espaçonave e não se viu mais. Rompeu a pressão atmosférica. Enoque, astronauta de Jesus. Mensagem contagem regressiva. Elias, astronauta de Jesus, rompeu a pressão atmosférica. Depois veio o instrutor, o ensinador, o chefe dos astronautas, e disse, eu quero entrar nessa. Eu quero entrar nessa de romper pressão atmosférica. Quando Jesus veio, ele passou 33 anos, também no seu intensivão, fazendo o seu cursão, para entrar na espaçonave e sair de órbita. E depois de 33 anos, ele aparece em Atos capítulo 1, verso 9. E ele olha para os seus discípulos e diz, é tempo de entrar na espaçonave, que rompe a pressão atmosférica. E 2 anjos aparecem. Ali estava o
capitão. Ali estava aquele instrutor. Ao seu lado estavam mais 2 professores, 2 anjos. E disseram assim: varões galileus, irmãos astronautas, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir para o céu, da mesma maneira que o viste subir, ele há de vir outra vez. E ele subiu. Só que irmão Brana vai e disse assim: mas o 4º grupo de astronautas na Bíblia é aquele que aparece em 1 Tessalonicenses 4, que recebe o alarido de Deus, que é esta mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. O profeta disse: o 4º grupo de astronautas prometidos pela Bíblia é a noiva de Jesus Cristo, a noiva gentílica, que Deus olhou para ela, enviou o seu professor, o Espírito Santo, através de um profeta, e ele veio e nos ensinou como alçar voo. E depois que ele foi embora, não há de ver que ele ainda deixou 1169 manual ainda, 1169 livrinhos de instrução sobre como ser um astronauta bem sucedido. Irmão, meu Deus do céu, esta é a era de romper a pressão atmosférica. Por que os homens não foram na Lua, em Marte, em nenhuma outra era? Porque em nenhuma outra era haveriam astronautas tais como temos agora. É um grupo bem maior do que o que houve no passado. O profeta diz: são milhões de milhões tirados de todas as nações. E daqui um dia desses, você vai ver esse povo, que sou eu e você, nós vamos sair da terra. Fica de pé e glorifica a Deus, irmãos. Meu Deus, isso é motivo para glorificar. Ninguém rompe a pressão atmosférica. Oh, glória! Ninguém consegue romper a pressão atmosférica. Tem que ter roupa especial, tem que ter espaçonave especial, tem que ter ensinamento especial para ser um que conduz uma nave espacial. Tem que ser diferente para andar em Marte. Tem que ser diferente para pisar em Júpiter. Tem que ser diferente para pegar as 7 camadas atmosféricas: estratopausa, mesopausa, estratosfera, mesosfera, termosfera, estratosfera. Tem que ser diferente para romper 7 camadas atmosféricas e sair de órbita. Irmão, isso é privilégio demais. Isso foi dado somente para nós. Por isso que estamos pregando a fé de rapto. Não fica com medo de entrar nessa espaçonave. Entra nessa espaçonave de Deus. Oh, meu Deus do céu. E nela não se ouve barulho. E nela não se ouve rumores. O diabo fica como um cão bagunceiro, fazendo um barulhão lá fora, e você anda assim: ó, não estou ouvindo nada, não estou ouvindo nada, eu não sou deste mundo, eu não sou dessa terra. Eu fui na escola com a Bruna, quando eu cheguei lá, 2 astronautas, eu e ela, eles deram uma olhada para nós assim, de cima e embaixo. Eu pensei: a nossa roupa é diferente. Provavelmente ela deve estar vendo aquela roupa da galáxia, aquele capacete de astronauta. E aí, na hora de falar do uniforme, ela disse: o uniforme é uma calça jeans, viu? E uma blusa. Eu falei assim. Aí a Bruninha, antes de eu falar, já olhou e falou assim: mas eu não visto calça, só visto saia. Ela olhou: é só saia. Eu falei assim: sim senhora, é só saia. Ela pode vestir uma saia padrão, da cor do uniforme? Pode. Mas ficou olhando assim. Mas nós não somos daqui. Nós somos astronautas. Nós somos de outro lugar. A nossa roupa é outra. A nossa aparência é outra, completamente diferente. Não tenha medo de ser crente. E você anda lá e eles falam assim: nossa, olha o cabelão dela, cheio de ponta. Você vai simplesmente falar assim: eu não sou daqui.
Não, mas que cabelo despontado, tão feio. Você fala assim, não, que cabelo cortado, tão feio. Eles olham para você e falam assim, não, que saia comprida, tão feia. Você olha e fala assim, não, que calça apertada, tão feia. Eles olham para você e falam assim, nossa, você é tão bonita, podia maquiar um pouquinho, sem nenhuma maquiagem, tão feia. Você olha para ela e fala assim, nossa, você está tão lambuzada, tão feia, parecendo uma Jezabel. Você não é daqui. Por que você quer ser igual ao mundo? Irmã, pelo amor de Deus, não queira parecer com quem está viajando de teco-teco. Cortar cabelo, pintar, vestir imoralmente, isso é quem passeia de carambeque, de carroça, de teco-teco. Quem está na espaçonave, ninguém está nem vendo o cabelo dele, ele está com um capacete cobrindo a cabeça. Ninguém está nem vendo o corpo dela para cobiçar, ela está usando a roupa de um astronauta. Sai do teco-teco. Você não está lá na denominação, mas a denominação está aqui em você. Sai do teco-teco, sai da carroça, sai do carambeque. Vamos alçar voo rumo ao reino celestial. Vamos sair de órbita. Feche os seus olhos e agradeça a Deus. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor. O Senhor nos elevou a um lugar muito alto, meu Deus. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Nossos filhos não são daqui, Senhor. O mundo vai ridicularizá-los na escola, mas não tem problema. Nós vamos treiná-lo como um astronauta bem treinado. Eles não vão ser ofendidos, eles não vão ser abalados psicologicamente, eles serão cobertos com a roupa do astronauta, cobertos com o sangue de Jesus Cristo. Satanás, larga de importunar a minha irmã. Sai do pé dela, deixa ela não é dessa terra, ela está entrando numa espaçonave. Não dê ouvidos para o diabo, irmã. Não dê ouvidos para Satanás, irmão. Quando você está ouvindo o diabo, é porque você não colocou o capacete de isolamento. É porque não entrou na espaçonave, não deu ouvidos para o diabo. Meu Deus do céu. Senhor, guarda os teus filhos essa semana, Senhor. Proteja-os, ó Pai. E que quarta-feira estejamos todos aqui de novo, recebendo mais um intensivão do Senhor. Abençoa todos eles, leva todos eles em paz, Senhor. No nome de Jesus Cristo. E você, irmã, que veio tão ansiosa aqui nessa noite, eu não esqueci, Deus não esqueceu de você. Volte tranquila, viu? A sua preocupação passou durante esse culto. Não deixe ela voltar, não ouça ruídos. Vai tranquila, quando você chegar lá, você vai ver que está tudo bem. Deus encarregou de resolver o problema para você. Era problema, não é mais, Deus já resolveu. Vai tranquila, vai em paz. Não fique tão ansiosa assim. Deus cuida de você. Deus te abençoou. Vai em paz, curada, abençoada. Dê um abraço na sua irmã, um abraço no seu irmão. E Deus te abençoou em nome de Jesus Cristo. E até quarta-feira. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, me dás as chances de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, que a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das as chances de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, que a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, que a cada dia vou viver rompendo em fé, a cada dia vou viver.